nesse caso, pela Advocacia Geral da União, falará em ambas as ações o doutor João Pedro Antunes Lima da Fonseca Carvalho. Vossa Senhoria também tem a palavra por até 15 minutos. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente, ministro Edson Fachin, excelentíssimo senhor relator da ADI 7775, ministro Dias Toffoli, excelentíssimo senhor relator da ADI 7774, ministro Flávio Dino, em nome de quem peço licença para cumprimentar os demais ministros do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet, colegas advogados, servidores, todos presentes, boa tarde. A Advocacia Geral da União comparece a essa tribuna hoje para sustentar a inconstitucionalidade da Lei Estadual 5.837, de 2024, do Estado de Rondônia, por violações a dispositivos constitucionais do Sistema Tributário Nacional, da Ordem Econômica e, em especial, da defesa do meio ambiente. A lei estabeleceu critérios para a concessão de incentivos fiscais e de terrenos públicos a empresas do setor agroindustrial, mas trouxe como consequência do ato normativo uma mensagem clara de que é uma lei contrária ao falado acordo da moratória da soja. O instrumento escolhido foi o benefício fiscal, de maneira que quem adere à moratória da soja perde esse incentivo tributário. Quem não adere, por outro lado, é premiado pelo Estado através de incentivos tributários. Apesar de se tratar de uma medida destinada à moratória da soja, fato é que a lei estadual pode vir a atingir outras práticas semelhantes que surjam em outras áreas produtivas para o Brasil, notadamente no cenário em que se discute a abertura de novos mercados de exportação, com a celebração do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. E a mesma lógica normativa aqui discutida, no caso da Lei de Rondônia, se repete em outros 3 estados, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Em todos esses casos, a lei estadual é objeto de ação direta de inconstitucionalidade que espera julgamento perante esse tribunal. Nesse momento, antes de falar do mérito da ADI 7775, é necessário pontuar a posição da Advocacia Geral da União sobre o referendo da tutela provisória incidental que foi dada pelo ministro Flávio Dino, e que diz, abro aspas, suspendo as ações nas instâncias ordinárias, jurisdicionais e administrativas, inclusive no CAD, nas quais se debata direta ou indiretamente a constitucionalidade ou ilegalidade da moratória da soja. Senhores ministros, as razões colocadas pela BIOV, colocadas no relatório do ministro Flávio Dino, nos fazem acreditar que é de todo recomendável a suspensão das ações nas instâncias ordinárias, até que tenha uma solução definitiva desse Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria, que não é somente da constitucionalidade da lei estadual, mas também sobre a legalidade e constitucionalidade da moratória da soja. E aqui, com essa decisão, esse tribunal privilegia um valor que é muito caro para a nossa Constituição Federal, que se trata da segurança jurídica. Então, desse modo, a AGU se manifesta favoravelmente ao referendo da tutela provisória incidental. Bem, no mérito das ações que se aplica às demais ações diretas que ainda aguardam julgamento, esse Supremo Tribunal Federal é chamado a decidir não somente sobre a constitucionalidade de uma lei tributária pura e simples, mas sim sobre a possibilidade de um Estado-membro utilizar o seu poder de tributar para punir quem escolheu proteger a Amazônia em maior medida do que aquilo que está previsto na nossa legislação ambiental e recompensar quem não o faz, quem cumpre simplesmente o que está previsto na lei como um mínimo de dever de proteção. Senhores ministros, para avaliar a constitucionalidade dessa lei, é preciso entender em que consiste a moratória da soja e de que maneira se tangenciam aqui valores constitucionais relevantes. Firmada em 2006 por atores privados, a moratória da soja é um acordo de autorregulação setorial que impede a compra e também o financiamento de soja cultivada em áreas desmatadas na Amazônia após o marco de julho de 2008. É preciso lembrar que, na sua origem, o acordo foi orientado a atender exigências de países estrangeiros, internacionais, que são muito exigentes no aspecto ambiental. Esse acordo, é preciso dizer também que ele vai além da proteção conferida pelo Código Florestal, pois não somente combate o desmatamento em si, e aqui falo seja do desmatamento legal, permitido pelo Código Florestal, ou do ilegal, como também inclui novos critérios extras de proteção, a exemplo da lista suja do trabalho escravo, que já foi declarada constitucional por esse Supremo Tribunal Federal, os embargos ambientais pelo IBAMA e também a utilização de dados de monitoramento por satélite do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Embora a União não seja parte do acordo, ao contrário do que colocou o advogado anterior, o acordo consiste, sim, em um ato de mercado, em um ato privado. É certo que a União incentiva o acordo e a sua aplicação, em razão da sua inegável relevância para a proteção ambiental e também o desenvolvimento sustentável. Ministro André Mendonça, os resultados obtidos pelo acordo ao longo da sua vigência são expressivos, e vou citar alguns que já foram também citados anteriormente, mas em redução do desmatamento, chegamos ao patamar de 69% dos municípios monitorados entre o intervalo de 2009 e 2022. Acompanha isso o crescimento da área plantada, que é da ordem de 344% no mesmo recorte temporal de 2009 a 2022. Ou seja, estamos falando de crescimento da área plantada sem expansão no desmatamento. E também uma conformidade a cada safra que o Brasil produz. Na safra 2022 a 2023, essa conformidade chegou ao patamar de 96,6% da soja cultivada na Amazônia, estando de acordo com os preceitos da moratória da soja. Portanto, a moratória da soja é um acordo que demonstra que é perfeitamente possível crescer a agricultura brasileira sem desmatar. Prática essa que está em tudo alinhado com o princípio da ordem econômica de defesa do meio ambiente e também desenvolvimento sustentável. Não é por acaso que a moratória da soja hoje é tida como uma prática alinhada à política brasileira de combate ao desmatamento, tendo sido incorporada, inclusive, a 4ª fase do PPCDAM, que é o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. E, inclusive, é vinculada ao cumprimento de determinações desse tribunal na DPF 760, um processo estrutural de natureza ambiental que é relatado por Sua Excelência o ministro André Mendonça. Colocado esse cenário geral, temos que dizer que a lei estadual deve ser declarada inconstitucional por 4 razões principais. Em primeiro lugar, pelo uso indevido e invertido da extrafiscalidade tributária. Ministro Dias Toffoli, me permita dizer, o nosso sistema tributário nacional não é neutro. Muito pelo contrário. A Constituição Federal, especialmente após a emenda constitucional 132, a reforma tributária, que introduziu o já mencionado parágrafo 3º, artigo 145, consagra expressamente que os tributos devem observar a defesa do meio ambiente como um vetor obrigatório, inclusive com a possibilidade de tratamento diferenciado conforme a origem e o impacto dos produtos. A função extrafiscal do tributo revela precisamente a capacidade que o Estado tem de orientar comportamentos econômicos por meio de incentivos ou desincentivos fiscais. O Estado deve, então, induzir as condutas que são desejáveis e desestimular aquelas que são indesejáveis, conforme os preceitos da nossa Constituição. Trata-se, aliás, de uma conduta estatal que é legítima e constitucionalmente prevista, desde que alinhada às normas constitucionais. Ocorre que a lei do Estado de Rondônia, como também as demais leis estaduais mencionadas, realiza o exato inverso dessa lógica constitucional. Ela usa o instrumento fiscal para desestimular condutas ambientalmente superiores e premiar condutas que apenas cumprem o que determina o mínimo da legislação ambiental, cumprem o mínimo que está previsto no Código Florestal. Ou seja, o Estado aqui pretende usar o seu poder de tributar para desestimular condutas altamente desejáveis do ponto de vista ambiental e de proteção à Amazônia. Temos aqui, então, uma verdadeira extrafiscalidade às avessas, o uso invertido e inconstitucional da função extrafiscal do tributo. E soma-se a isso aqui também já mencionado, a incompatibilidade com o artigo 170, inciso 4º da nossa Constituição, que determina que toda atividade econômica deve observar a defesa do meio ambiente. Ora, premiar empresas que não adotam padrões ambientais voluntários e mais rigorosos, ao fazer isso, a lei estadual viola diretamente esse preceito. Isso porque ela não diferencia para proteger, ela diferencia para excluir dos benefícios fiscais quem protege mais, em maior medida, o meio ambiente. Trata-se de uma verdadeira inversão da ordem constitucional econômica que esse Supremo Tribunal Federal não deve tolerar. Ministro Flávio Dino, me permita dizer que o vício da lei estadual aqui não é a contrariedade a um acordo privado, que sabidamente não pode vincular o Estado, muito menos o exercício do seu poder de tributar. O vício que defendemos aqui, que apontamos, consiste no uso do poder de tributar para induzir comportamentos contrários a princípios constitucionais sensíveis e, assim, desincentivar práticas ambientais voluntárias que são mais protetivas do que o regime legal do Código Florestal.
Em segundo lugar, o artigo 225 da Constituição, também já mencionado, impõe ao Estado o dever de defender e preservar o meio ambiente. E esse dever exige que o Estado não retroceda nos níveis de proteção ambiental que já foram alcançados. Na ADI 6808, por exemplo, relatado por Sua Excelência a ministra Carmen Lúcia, este tribunal reconheceu que o princípio da proibição ao retrocesso ecológico impõe que o Estado deve ter um dever de progressividade na proteção ambiental, vedando medidas que reduzam o nível de tutela já existente. Em sentido contrário, novamente, a lei estadual não apenas deixa de avançar na proteção ambiental, ela cria um sistema de incentivos que, de forma ativa, estimula o enfraquecimento de mecanismos privados de contenção ao desmatamento. E, ao penalizar empresas que aderem voluntariamente a padrões mais protetivos, a norma reduz o nível efetivo de proteção ambiental no Estado. E isso constitui, no nosso juízo de valor, um retrocesso ecológico por via oblíqua. Em terceiro aspecto, devemos considerar o impacto, ou mesmo a violação, que a lei estadual fará verificar aos compromissos climáticos internacionais aos quais o país aderiu. Ministro Cristiano Zanin, o Brasil assumiu perante a comunidade internacional compromissos climáticos exigentes e vinculantes, que não devem ser ignorados pelos entes federativos, inclusive no exercício do seu poder de tributar. Cito, dentre esses compromissos, o principal, o Acordo de Paris, e a contribuição nacionalmente determinante do Brasil para a eliminação do desmatamento ilegal até 2030 e também, quiçá, a obtenção da neutralidade climática até 2050. E ao estabelecer um mecanismo tributário de estímulo ao desmatamento, ainda que seja um desmatamento legal, nos termos da legislação ambiental, a lei estadual vai na contramão da normatividade desses compromissos climáticos assumidos pelo Brasil e permite o avanço da fronteira agrícola na Amazônia. Desse modo, a lei estadual volta-se não apenas ao enfraquecimento da moratória da soja enquanto um acordo privado e setorial, estimulado sim pelo Estado brasileiro, mas ameaça a capacidade também de cumprimento dos compromissos internacionais climáticos firmados pelo Brasil e coloca em risco ainda o acesso do agronegócio brasileiro a mercados internacionais exigentes no viés ambiental, como é, por exemplo, o mercado europeu. Em último ponto, a lei estadual comete uma violação autônoma ao ordenamento constitucional, que há muito é repelida pela jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal. Ao determinar a revogação imediata de benefícios fiscais já concedidos, inclusive com restituição de valores, sem qualquer distinção feita entre as isenções condicionadas e as incondicionais, há uma violação direta à súmula 544 desse Supremo Tribunal Federal. É tão flagrante a inconstitucionalidade nesse ponto que dispensa maiores comentários. Senhores ministros, já próximo de encerrar, é preciso dizer que, há exatas 2 décadas, atores privados do agronegócio brasileiro fizeram algo em comum. Assumiram voluntariamente o compromisso de não comprar soja de áreas desmatadas da Amazônia, ainda que se tratasse de um desmatamento legal. Esse gesto produziu resultados mensuráveis e impressionantes. A área plantada, como eu mencionei, cresceu na ordem de 344%, enquanto o desmatamento, associado ao cultivo da soja, caiu para menos de 4% do total cultivado. A moratória mostrou que produzir e preservar podem caminhar juntos, como, aliás, é o desejo e a normatividade da nossa Constituição Federal. Apesar disso, o Estado respondeu a essa experiência bem-sucedida com uma lei tributária que diz o seguinte às empresas: se você, empresa, aderiu a esse compromisso e protegeu a Amazônia em maior medida, não terá direito a incentivos fiscais. Por outro lado, se você, empresa, não aderiu a esse acordo e simplesmente cumpriu os mínimos da legislação ambiental, você será premiada, incentivada, terá benefícios fiscais por simplesmente cumprir o mínimo que determina a legislação ambiental. Trata-se, então, de uma lei estadual que utiliza o poder de tributar para desestimular a proteção voluntária e mais ampla da Amazônia Legal. Senhores ministros, cada uma das razões que apresentamos aqui, no nosso juízo de valor, seria suficiente, de forma isolada, para a declaração de inconstitucionalidade da lei. Juntas, essas razões parecem compor um quadro de incompatibilidade total com a Constituição Federal, que esse Supremo Tribunal Federal deve declarar.
Por essas razões, a Advocacia Geral da União requer a procedência da ação direta de inconstitucionalidade com a declaração de inconstitucionalidade integral da Lei do Estado de Rondônia, assim como das demais leis que aguardam julgamento. Muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência. Obrigado a Vossa Senhoria. Portanto,